Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma dessas três músicas, essas que são as três composições mais famosas do genial mestre do cavaquinho Valdir Azevedo. São elas Pedacinhos do Céu, Delicado e Brasileirinho. Valdir Azevedo, além de brilhante intérprete, ele era um compositor muito comunicativo. As músicas dele são dessas que ficam no nosso ouvido por horas, sabe? A propósito, eu comecei tocando cavaquinho e bandolim paralelamente, ainda muito criança, e a minha grande referência ao cavaquinho sempre foi o Valdir Azevedo. Da mesma maneira que eu aprendi a tocar bandolim ouvindo os discos de vinil, ouvindo as gravações do Jacó, eu aprendi cavaquinho ouvindo as gravações do Valdir. As três músicas que eu aprendi foram justamente essas: Pedacinhos do Céu, Delicado e Brasileirinho. Acho que não nessa ordem. Acho que primeiro eu aprendi Brasileirinho. Valdir Azevedo, em 1949, recém-casado com Dona Olinda, ele era funcionário da Light e também fazia parte do regional do Dilermando Reis, aquele grande violonista. E certa vez, nos corredores da gravadora Continental, ele estava improvisando uma melodia na primeira corda e tal. E aí chegou o João de Barro, Braguinha, compositor e diretor artístico dessa gravadora, chegou: escuta, Valdir, você não quer gravar um disco, não, como solista? Valdir: não, imagina, que isso, eu faço parte do regional do Dilermando como acompanhador e tal. Não, você grava, rapaz, você grava o disco, insistiu muito. Braguinha sabia que precisava substituir o grande Jacó do bandolim, que tinha saído da Continental e ido para a RCA Victor. E aí o Valdir acabou sendo convencido e gravou o disco. E foi um sucesso imediato, estrondoso. Que música era? Brasileirinho. Que coisa! Valdir tinha esse negócio de ser comunicativo, não só como intérprete, como compositor, né? As gravações dele eram muito bem feitas, com um balanço assim, que era raro, né, de se ouvir. E, em grande parte, a culpa desse balanço todo era do notável violonista Jorge Santos. O regional era formado por Risadinha, pandeiro, Jorge Santos, violão de 6 cordas, e Francisco Sá, violão de 7 cordas. E havia um contrabaixo também. O Valdir, com esse sucesso todo, acabou seguindo carreira como solista e foi emplacando um sucesso atrás do outro. Em 1950, isto é, um ano depois, ele grava um baião de sua autoria chamado Delicado. E aí foi um sucesso maior ainda. E desta vez, ultrapassando os limites do Brasil. Foi sucesso no mundo inteiro. Uma orquestra americana regravou o Delicado e vendeu, naquela ocasião, 1 milhão de cópias. Valdir Azevedo ficou rico logo. Tem até uma historinha. Uma vez ele, excursionando pelo Oriente Médio, uma dessas turnês, entre um concerto e outro, ele entrou numa lojinha de souvenirs e comprou uma caixinha de música para trazer de lembrança para Dona Olinda Azevedo. E quando abriu a caixinha, estava tocando o seu baião, seu famoso baião Delicado. Que coisa, não? Eu me lembro do meu pai contando que o Valdir, quando chegava em São Paulo, que ia até a loja Del Vecchio, loja de instrumentos musicais no centro da cidade, na Rua Aurora, entrava para comprar corda e tal. O trânsito parava na Rua Aurora, porque o pessoal falava: Valdir Azevedo está aí. Então corria todo mundo, parava os carros ali e entravam para ver o Valdir Azevedo. Que época, hein? Imagine. Pensar que isso não faz tanto tempo assim, não é? Em 1951, Valdir Azevedo lança um choro romântico chamado Pedacinhos do Céu. E imagine, outro grande sucesso. Esta música ele dedicou à sua família, sua esposa, filhas e a casa onde viviam. Eu tenho um registro de um show gravado em São Paulo em 2008 ou 2009, em que eu toco cavaquinho
e toco justamente essas 3 músicas, esses 3 grandes sucessos de Valdir, né, com arranjo do próprio Valdir. Eu começo com Pedacinhos do Céu, toco a primeira parte, depois Delicado, a primeira parte também, e emendo com Brasileirinho. Né. É engraçado que, recentemente, esse vídeo rodou bastante por aí e chegou até mim através de um amigo, e ele fez o seguinte comentário: "Ah, agora sim, hein, Danilo? Gostei de ver. Emagreceste, tiraste a barba." Ele não se atentou que era um vídeo de 2008. Tá valendo, tá tudo bem. Gostou? Inscreva-se, faça os seus comentários aqui. Você, cavaquinista, prestou atenção no engasga-gato? Engasga-gato. Eu explico. É esse trecho aqui da música.
não sei muito por que chama engasga-gato. Na verdade, um amigo antigamente chegava a falar assim: escuta, Danilo, me ensina um engasga-gato aí. Eu vou ensinar o quê? O engasga-gato, aquele trecho do Brasileirinho. Esse é um trecho bem enroscado mesmo, sabe? O que puxa, repuxa, recontrapuxa, tá? E cada um toca de um jeito, né? Então, mas o jeito certinho, conforme o compositor, é este aqui. Bem devagarinho, hein? Olha lá. Eu tenho na memória uma coisa que me felicita. Numa dessas homenagens ao Valdir Azevedo, eu recebi um telefonema de um número desconhecido. Olhei lá, Rio de Janeiro. Quando eu atendi, era Dona Olinda Azevedo, viúva do Valdir. E eu fiquei emocionado na hora. Eu não sei como é que ela chegou até mim, como ela conseguiu meu telefone. Acho que foi um amigo dela que estava na plateia num desses shows. Contou a ela que viu esse show. E ela me ligou para agradecer por ter feito essa homenagem ao Valdir. E eu fiquei desconcertado, eu fiquei emocionado com aquilo, sabe? Ela de uma gentileza, de uma doçura. E, infelizmente, ela faleceu 3 meses depois. Histórias e histórias. Muito obrigado por essa audiência. Temos muito mais músicas aqui pela frente. Um grande e forte abraço.